foi veiculada ontem a entrevista de Cristiano Ronaldo ao Edu Aguirre, no novo programa lá do Edu Aguirre, que é do Chiringuito, Los Amigos de Edu. Um bate-papo muito bacana no canal espanhol La Sexta com Cristiano Ronaldo. E eles têm ali uma relação de amizade, dá pra ver lá no perfil do Instagram do Los Amigos de Edu, que na chegada ele pergunta, né, pô, por que você decidiu dar uma entrevista pra mim e tal? Ele falou, pô, porque você é meu amigo, nossas famílias têm amizade e tal, enfim. E ele tava muito à vontade, o Cristiano Ronaldo, pra falar sobre vários temas. E a gente vai falar de vários deles aqui. Mas já vou começar logo pelo mais polêmico, né? Aquele que vai gerar cliques, opiniões fortes, opiniões irritadas, opiniões esbravejantes. Já tenho visto várias opiniões de gente que ficou brava, de gente que concorda. Mas essa é a declaração dele. A aspas da declaração, o que a gente tira ali, a frase forte da declaração é: eu acho que eu sou o melhor da história. Eu nunca vi ninguém melhor do que eu jogando bola. Então eu acho que eu sou o melhor da história. Mas eu quero mostrar pra vocês, porque é uma construção ali, ele vai falando que ele se considera o mais completo da história, e tem um viés um pouquinho diferente de o melhor da história, até que o Edu vai lá e pergunta na lata: você é o melhor da história, então? Então, Tulhão, solta aí pra gente entender, porque ele começa falando que ele crê que ele é o jogador mais completo da história. Dá uma olhadinha aí no que ele falou. Eu creio que sou o jogador mais completo que existiu, minha opinião. Uma coisa são gustos, eu creio que sou eu. Eu hago todo no futebol, juego bem de cabeça, tiro bem faltas, tiro bem de pé esquerdo, sabes? Sou rápido, sou fuerte, salto, sabes? O sea, una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo. Para. Então vamos lá. Até agora, eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que tá bem debatível. Acho que não dá pra mandar internar o Cristiano Ronaldo até agora. Ele fala que, pro gosto dele, né? Tem gente que tem gosto do Pelé, o Maradona, o Messi, ok. Mas que falar que ele não é completo, aí é uma mentira. Que ele bate falta bem, que ele salta bem, que ele chuta bem de pé esquerdo. Aliás, ele falou que ele tá entre os top 10 jogadores que mais fizeram gol de perna esquerda. E ele não é canhoto. Eu gostaria até de checar isso, porque é um número realmente, né? Ele não é canhoto. E ele estaria entre o top 10 de gols marcados com a perna esquerda. Se alguém tivesse esse número aí, passa pra mim. Ele é muito bom, ele tem velocidade, impulsão, então nem se fala. Eu acho bem ok até aqui, tá? Inclusive, como atleta de futebol, depois de... É que a gente tem Pelé, né, cara? E a gente já vai falar sobre isso. Então, assim, o Pelé também era um grande atleta. Para a época dele, o Pelé era tipo Cristiano Ronaldo. O Pelé era um atleta muito forte. Era um cara, sabe, que se cuidava. E aí são épocas diferentes. É difícil pra comparar. Tem gente falando, com o preparo de hoje o Pelé deixaria ele no chão. Eu acho que sim, mas o esporte é o mesmo. É o futebol. E ele tá falando da história do futebol. Então eu acho que, por mais difícil que seja comparar, a gente acaba tendo que comparar, porque ele tá falando que é da história. Até aqui, eu acho que dá pra gente sentar no boteco pra conversar. Ele se considera o cara mais completo que existiu. Podemos sentar e debater. Eu provavelmente vai discordar, porque tem Pelé, de novo.
Mas não vou mandar internar, não. Não vou mandar internar. Agora, na sequência, o Edu pergunta se ele se considera o melhor da história. Então, a conversa continuou. Solta pra nós tudo, por favor. Más completo. ¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón. Agora fomos para um nível mais alto. Aí o Edu pergunta se ele é o melhor jogador da história e não o mais completo. E ele fala que sim. De coração, eu acho que eu sou. E essa frase aí, ó, eu não vi nadie melhor que eu. Nadie é ninguém, tá? Eu nunca vi ninguém melhor do que eu. Aí eu vou ser obrigado a discordar do querido Cris. Eu não vi... Na verdade é ninguém melhor que eu, né? Mas digo de coração, temos que falar sobre números. Creio que sou o jogador mais completo. Assim, ó, ele tá indo pra um caminho que ele tá colocando ali muito parecido o melhor com o mais completo. Ele fala bastante de números, porque depois, durante a entrevista, ele fala mais vezes, tá? Ele fala mais vezes. Números, cara, números absolutos, realmente tem números aí que são complicados. Ah, mas o Pelé fez 1.200 e tantos gols. Mas aí pode ter o debate dos jogos oficiais e tal. Tá bom, eu acho que os números dele são assustadores, são fatos. Os números do Cristiano Ronaldo são fatos. Realmente eles são assustadores para você abrir um debate se ele é o, sabe? Por exemplo, tem um momento da entrevista que ele fala que ele é o jogador mais, que ele é o maior goleador da história. Ele fala assim, goleador é o quê? São números? Então eu sou. Tem os números do Pelé, né? Mas, enfim, o melhor da história, eu acho que é demais. Eu acho que é demais. Mas também concordo que só o fato de estarmos falando aqui disso e de terem várias opiniões aí de gente falando que ele é melhor mesmo e tal, acho que já mostra o tamanho dele. Eu acho que Pelé é incomparável. E eu conversei com muita gente, porque eu não vi Pelé jogar. Eu não vivi o momento do Pelé. Eu vi através de filmes, vi o Pelé eterno, vi, né? Mas conversei com muita gente que jogou com o Pelé. Aliás, tem um vídeo que vira e mexe viraliza, que é uma entrevista ao No Ar com o André Henning do Rivelino. E ele fala do Pelé. Cara, o Pelé é assustador. É assustador. Agora, o fato de estarmos colocando na mesma frase Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi, Maradona e vamos ficar por aí, tem outros jogadores bem bons, muito bons na história, muito bons. Mas já mostra o tamanho dele para a história do futebol. Então, Pelé foi 3 vezes campeão do mundo, né? Em uma Copa ele não joga, praticamente, que é de 62. Mas ele tem 3 títulos mundiais com a seleção brasileira, tem os 2 com o Santos. Mas aí a gente entra naquela dificuldade que é comparar épocas distintas. 2 gols, válido, jogo da história, já faz tudo. Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte pra gente falar sobre o assunto que tem repercutido demais. Uma entrevista dada por Cristiano Ronaldo em que ele afirma ser o melhor jogador da história. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, porque a gente vai falar sobre isso.
Cristiano Ronaldo está lá jogando no Al Nassr da Arábia Saudita, numa batalha, numa briga ali pelo milésimo gol marcados em jogos oficiais. Inclusive, Cristiano Ronaldo e o Al Nassr entraram em campo na segunda-feira. O Al Nassr venceu o Al Wassal dos Emirados Árabes por 4-0. O Cristiano Ronaldo fez 2 gols, jogo válido pela Champions League Asiática. Com esses 2 gols, Cristiano Ronaldo chegou ao gol 922-923. Faltam para ele 77 gols para chegar ao gol 1000 marcados como profissional. Mas mais do que essa vitória do Al Nassr e os 2 gols marcados por Cristiano Ronaldo, o que repercutiu muito na segunda-feira foi uma entrevista dada pelo Cristiano Ronaldo ao canal La Sexta, em que ele fala uma série de coisas que repercutiram bastante. A que mais repercutiu foi quando ele diz se considerar o melhor jogador da história do futebol. A pergunta foi feita se ele acreditava ser o melhor jogador da história e ele respondeu: eu creio que sim. Sinceramente, nunca vi ninguém melhor do que eu. Creio que eu sou o jogador mais completo que existiu. Essa foi a primeira vez que ele fala sobre o tema. Depois ele volta a falar em outros trechos da entrevista também sobre o tema ser melhor do mundo. Melhor do mundo na história. Eu faço tudo no futebol, sou bom de cabeça, bato faltas bem, chuto bem de esquerda. E ele fala chuta bem de esquerda porque não é o pé preferido, né? Não é o pé dominante. Lógico que eles também chutam muito bem e quando chuta de perna direita. Sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos. Uns gostam de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso e respeito. Mas dizer que Cristiano Ronaldo não é completo é mentira, sou o mais completo. E depois ele volta a falar sobre isso ao ser perguntado sobre a questão do gol 1000 e tudo mais. E aí ele fala: o melhor da história sou eu, ponto final. Os números dizem isso. Não vou dizer, tenho que chegar aos 1000. Se eu chegar, ótimo, não penso a longo prazo, eu penso no momento, no presente. Pelo que eu entendi, essa parte quando ele fala de o melhor da história sou eu, ele já estava se referindo mais a ser o maior artilheiro, o melhor artilheiro da história, né? Mas enfim, mas a galera tá englobando como se ele estivesse falando tudo para ser o melhor da história. Vamos lá, ele falou algum absurdo? Não acho que seja absurdo. Você pode até discordar dele ser o melhor da história, como eu particularmente discordo. Mas você falar assim, é um absurdo alguém achar o Cristiano o melhor da história? Não acho absurdo. É questão, como ele disse, de gosto. Você pode pessoalmente não achar que não, e outros podem achar que sim. Mas dizer que é um absurdo, não acho que seja um absurdo. Acho que o Cristiano confunde um pouco ser mais completo com, obrigatoriamente, por ser mais completo, ser considerado o melhor da história. E aqui eu nem estou dizendo se ele é o mais completo ou não, mas acho que numa lista de mais completos jogadores da história do futebol, o Cristiano Ronaldo está nessa lista. Está no top 3 jogadores mais completos. Por exemplo, eu acho que o Pelé era tão completo quanto o Cristiano, porque tudo que ele falou ali, o Pelé também fazia. Batia falta bem, chutava bem com as 2 pernas, fazia gol de cabeça. O Pelé era um dos grandes cabeceadores da história. Então acho que ali ele confunde ali o ser completo com, na cabeça dele, ser completo te coloca como o melhor da história, que é a avaliação dele, é o ponto dele. É assim um absurdo, é um crime falar isso? Não acho. Eu concordo? Não concordo. Mas não concordo que ele seja o melhor da história, mas não acho nenhum absurdo.
nawet pokrojenie na osobie Cristiano Ronaldo. Ronaldo ma szansę,